Boa tarde a todos. Agradecemos a presença de vocês, encarnados, e também aqueles amigos que já estão no plano espiritual, mas que também estão aqui, podem estar aqui, que a gente possa refletir sobre mais um assunto ligado à doutrina espírita. O último encontro que tivemos, que eu estive aqui, comecei a falar sobre a Revista Espírita. Já comentamos que foi um trabalho que Kardec fez, né? E que deu base, lógico, para toda a sua pesquisa, para toda a sua produção das obras, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, todas as obras que ele codificou, né, a doutrina através desse trabalho dele. E começamos no último encontro sobre a história da Revista Espírita e também sobre o Auto de Fé de Barcelona. Tá? Quem não teve oportunidade de assistir essa palestra, está no canal no YouTube, Caminheiros da Luz, está lá disponível, tá certo? Como essa também vai estar. E o título de hoje também tirado da Revista Espírita de Kardec, Duendes, Talismãs e Milagres. E eu começaria perguntando se vocês acreditam em duendes. Alguém aqui acredita em duende? Acredita, né, Marisa? Mais alguém acredita? Se não levantar a mão é porque não acreditam, né? Então nós vamos ver o que significa isso e realmente se Kardec falou sobre isso, tá? Na mitologia é considerado assim um ser fantástico, né, que tem um aspecto humano, orelhas pontiagudas, baixa estatura, alguns dizem que ele tem de 30 centímetros, 40 centímetros, 15 centímetros, já vi de qualquer tipo, mas são pequenos, não é? E segundo essa crença, eles aparecem geralmente à noite para fazer travessuras, não é? São considerados também espíritos da natureza, que protegem a natureza. Provavelmente a sua figura, né, essa é originária das lendas dos povos europeus, principalmente da Alemanha, da Inglaterra e da Normandia, né, que aparecem esses seres considerados mitológicos, não é? Muito bem. Mas o que diz Kardec sobre os duendes? Será que ele falou sobre isso aí, né? Então vamos lá. Revista Espírita 1858, a primeira revista espírita, ele diz: tira-se o maravilhoso e o fantástico, com o qual a superstição o cobriu do ridículo, e se encontrarão todos os caracteres, fatos e gestos de nossos espíritos modernos. Uns são bons, obsequiosos, tendo prazer em prestar serviço, outros mais ou menos maliciosos, travessos, caprichosos e até mesmo maus. Quer dizer, Kardec fala que são espíritos, não é? Travessos, brincalhões, né? Mais ou menos maliciosos. Mas o que mais que ele diz, né? Olha lá. Nossa, porque está tão pequenininho, mas é assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Aí. Ele diz, Kardec, quando mostra a escala espírita, ele explica a categoria da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Ele classifica a oitava classe como sendo de espíritos levianos. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Quer dizer, segundo Kardec, eles existem. Eles existem. São entidades que estão a serviço dos espíritos superiores. Nós vamos ver que funções realmente eles têm. Eles estão a serviço, sim, dos espíritos superiores. Continuando Kardec, mas que outros parecem ligados à matéria e ser os principais agentes das vicissitudes dos elementos do globo, quer vivam no ar, na água, no fogo, nos corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Como é que a gente acha que acontecem as chuvas, as tempestades, os maremotos? Isso aí tem espíritos que cuidam disso, não estão ao acaso. Eles lidam com isso, eles fazem isso a mando de espíritos superiores. Na vegetação, na floresta, existem esses seres espirituais, não é?
que são comandados pelos espíritos superiores para que eles possam agir em grande número quando vai fazer, por exemplo, uma tempestade, né? Tudo isso são coisas da natureza da Terra que precisa acontecer, não é? E aqui essas imagens são meramente ilustrativas, tá bem, gente? Não é que exatamente é assim, mas só para a gente ter uma ideia da diferença deles. Existiu um médico alquimista que viveu lá em 1493 até 1541, pega bem o período já da Renascença, chamado Paracelso. Ele era um médico que diferenciava bem dos outros da época, porque à época os médicos daquele período eles consideravam que para você tratar uma doença tinha que sempre fazer um remédio contra aquela doença, né? Então, se a pessoa tinha febre, por exemplo, que estava muito quente o corpo dele, eles faziam às vezes, né, a sangria para que o sangue derramando poderia controlar a febre, né? Já o Paracelso, ele vai falar que não, que você tem que fazer uma coisa compatível com a doença. Exemplo, é que é hoje, se você tem uma picadura de cobra, você vai usar o veneno da cobra para poder tratar, né, aquela picadura da cobra. Então são os elementos similares, que é a base do quê? Da homeopatia, tá certo? E ele, segundo eu pude apurar, ele classificou esses seres, né? Ele era astrólogo. Ele classificou como os elementos do ar, da água, da terra e do fogo. Então ele chamou esses espíritos, né? essas entidades do ar como silfos, das águas chamado ondinas, do fogo salamandra, e tem os gnomos que estão mais ligados à terra, principalmente dos minérios, tá certo? E os mais ligados aos vegetais. Repara que existe aí uma classificação, não é? Segundo esse Paracelso, tá bem? Mas, olha lá, pergunta 538 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual? Serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Resposta dos espíritos: que o serão ou que foram. Então tem entidades que ainda estão numa condição inferior à nossa, e entidades que já estão num nível superior, né, bem maior, mas que estão a serviço, que estão trabalhando nesses fenômenos. 538A, esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? São espíritos superiores ou inferiores? Resposta: depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligentes que desempenham. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos como entre os homens. O que nós temos aqui? Kardec. Isso aqui é o Livro dos Espíritos. Kardec está realmente confirmando que existem esses seres, que estão ligados sim à terra, à água, à natureza de um modo geral, tá certo? Continuando, 539, na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou ele se reúne em massa para produzi-lo? Resposta dos espíritos: reúne-se em massas inumeráveis, um grande número dessas entidades para poder produzir, né, uma tempestade, um maremoto, que seja, um tsunami. Tudo isso aí são espíritos que cuidam sempre com a ordem, né, dos espíritos superiores, tá bem? Tem um trecho que eu achei que curioso, que aconteceu uma batalha na Itália em 1859, chamada Batalha de Solferino. As pessoas estavam lá, todos aqueles soldados, né, preparando, né, e começaram a lutar. É um exército França-Itália, né, contra os austríacos. E uma grande tempestade nos campos de batalha fez arrefecer muitos soldados. A coisa foi tão violenta que eles pararam de lutar. Não dava para lutar. Então repare, a natureza aí, né, através desses espíritos, a comando dos espíritos superiores, fizeram com que aquela batalha tivesse diminuído muito. Eles não conseguiam realmente lutar. Então isso foi a serviço da paz, foi a serviço de diminuir aqueles sofrimentos, que toda guerra traz sofrimento. Toda guerra traz sofrimento, é isso? Então repare que a natureza pode sim interferir
né? Então tem de repente uma festa muito grande de rua. É muito comum no Brasil, a gente fala, todo carnaval chove, né? Porque está ali, né, aquelas energias pesadas, é isso, de repente vem aquela chuva forte que muita gente nem vai para a rua, né? Então isso diminui sim, tá? Parece que é de propósito, né? E eu acredito que seja, né? Continuando, Livro dos Espíritos, pergunta 540. Repare quantas perguntas que tem sobre esse assunto. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Será que esses espíritos que produzem esses fenômenos, eles sabem o que estão fazendo? Tá, a pergunta é essa. Ele diz, a resposta dos espíritos, uns sim, outros não. Estabelecemos uma comparação. Considere essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir no mar ilhas e arquipélagos, né? Aqueles elementos que tem, que criam os arrecifes, aquelas coisas que tem na natureza, são micro-organismos que vão criando, né? Tem um nome isso aí, coral, né? Que vão criando aquelas, né? Aquelas coisas. Aqui dali são elementos vivos. E ele continua, julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitar de que são instrumentos de Deus. Então, esses minúsculos seres não têm consciência que estão fazendo, mas estão sim a serviço de um bem para a natureza. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Atua em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Tá? Então isso aí, perguntas de Kardec no Livro dos Espíritos, resposta dos Espíritos, falando, esclarecendo sobre esses seres chamados elementais ou elementares, não é? Continuando, primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei da harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Quer dizer, é uma evolução, não é isso? Todos estão fazendo parte de um processo evolutivo, não é bem? Bom, e como eu comentei, são coisas que esses assuntos estão na Revista Espírita e como nós vimos no Livro dos Espíritos. E existem obras complementares que também tratam desses seres. Está aí, na obra Nosso Lar, de André Luiz, não é isso? Psicografado por Chico Xavier. Tem um trecho que diz o seguinte: Narcisa queria ajudar Ernesto, que se achava enfermo. Quem leu a obra vai lembrar que o André Luiz, quando voltou à sua casa, ele não tinha ainda a sua casa, ele era casado, a mulher ficou viúva, e quando ele volta, ele encontra um homem na casa, e fica incomodado com aquilo, né? Minha mulher está com outra pessoa, o que é isso? Né? Esqueceu de mim, não sei o que, foi o primeiro choque que ele teve. Depois, não é isso? Foi pensar bem, foi orientado, e aquela pessoa que estava lá, né, como segundo marido, estava doente, e ele, como médico, né, foi ajudar depois. E a Narcisa, que vai ajudá-lo a fazer isso. Então o trecho é esse aqui, olha. Narcisa queria ajudar Ernesto, que se achava enfermo. Ela disse: vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los, as forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso de nosso enfermo, precisamos das árvores, elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender.
Então, a Narcisa chamou, conversou com aquelas entidades, mas o André não entendeu o que era. A linguagem era diferente do que ele estava acostumado. Daí, há momentos, 8 entidades espirituais atenderam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informado pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Olha só, na obra de André Luiz, complementando, ilustrando o que nós vimos lá com Kardec. Então essas entidades lidam inclusive com os medicamentos, que são, como ela foi recorrer aqui, aos eucaliptos, às mangueiras, para poder fazer o remédio necessário até ao doente. Não é isso? Herculano Pires, na obra Vampirismo, 2011, ele confirma: existem também os espíritos de natureza que trabalham no plano físico. Essas entidades semimateriais de corpos perispiríticos estão em ascensão evolutiva para o plano hominal. São os chamados elementares de concepção teosófica, derivada das doutrinas espiritualistas da Índia. As funções dessas entidades na natureza são de grande responsabilidade. Outra menção, e também na obra, mesmo André Luiz, nos Mensageiros, capítulo 41, tem lá uma menção sobre esses espíritos também da natureza. Amém? Continuando, ainda sobre esse assunto, a entrevista de Divaldo Franco, concedida à revista Espírita Allan Kardec, do estado de Goiás, em agosto de 1992, pergunta da pessoa que entrevistou o Divaldo: existem os chamados espíritos elementais ou espíritos da natureza? Divaldo: sim, existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas eles foram conhecidos, identificando-se através de nomenclatura variada, fazendo parte da mitologia dos povos, alguns deles deuses que se faziam temer ou amar. Qual o estágio evolutivo desses espíritos? Alguns são de elevada categoria, olha só, e comandam os menos evoluídos, que se lhes submetem docilmente, laborando em favor do progresso pessoal em geral, na condição de auxiliares daqueles que presidem aos fenômenos da natureza. Reforçando tudo que nós temos visto até agora. Esses espíritos apresentam-se com forma definida, como por exemplo fadas, duendes, gnomos, silfos, sátiros, elfos. Alguns deles, se não a grande maioria dos menos evoluídos, que ainda não tiveram reencarnações na Terra, apresentam-se não raro com formas especiais de pequena dimensão. Foi o que nós falamos, uma estatura pequena, né? E que deu origem aos diversos nomes nas sociedades mitológicas do passado. Acreditamos pessoalmente, por experiência mediúnicas, que alguns vivem o período intermediário entre as formas primitivas e hominais, preparando-se para futuras reencarnações humanas. Que tarefas executam? Inumeráveis: protegem os vegetais, os animais, os homens, contribuem para acontecimentos diversos, tempestades, chuva, maremoto, terremoto, interferindo nos fenômenos normais da natureza sob o comando dos engenheiros espirituais que operam em nome de Deus, que não exerce ação direta sobre a matéria. Está aí também a questão 536b, tá, do Livro dos Espíritos, que reforça esse assunto. Agora eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Vocês acreditam em doentes? Pode ser que não acredite ainda, né? Mas a referência é Kardec. A referência é Kardec, tá bem? A gente pode não ter visto, né? Como a gente não viu também, nem todo mundo vê espíritos, né? Mas que eles existem, existem, tá certo? Muito bem. Outro assunto, os talismãs. Isso aí também é uma coisa que Kardec trata na revista Espírita. Pessoas acham que se eu tiver uma medalha tal, ela vai conseguir me proteger. Eu posso sair no perigo e ela vai me proteger de qualquer perigo. Ou ainda, isso aqui vai me dar sorte, né? Eu tendo essa medalha, né, esse colar, ele vai me dar sorte, tá? A definição da palavra talismã no dicionário é uma medalha, é uma figura, né, um objeto que se atribui virtudes ou poderes sobrenaturais. Sobrenaturais. Daqui vem uma palavra
que Kardec simplesmente não considera. Kardec não considera nada sobrenatural. Tudo é natural, simplesmente a gente ainda não conhece, tá bem? Olha lá. O Talismã, segundo a Revista Espírita de 1858, não é? Uma pessoa havia comprado uma medalha de segunda mão, consultou uma médium, não é? Perguntando sobre aquela medalha. Disse que era composta por 7 metais. Havia pertencido, né, a um senhor chamado Casotti e tinha o poder especial de atrair os espíritos e facilitaria a evocação de espíritos. Outro médium viu e disse que recebeu orientação da Virgem Maria, disse que a medalha era maléfica. Quer dizer, sobre o mesmo objeto, um médium falou uma coisa, que era benéfica, e outro falou que era maléfica, né? Destinada a atrair demônios. Outro disse que a medalha tinha uma virtude magnética, que provocava sonambulismo. Como eram muito contraditórias as respostas, tá certo? Esse senhor, né, apresentou a medalha, a senhora apresentou a medalha a Kardec, levou para o Kardec, pedindo a sua opinião sobre aquela medalha, né, aquele medalhão. Será que realmente tinha uma função? Tá? E um espírito superior, né, Kardec perguntou, né, como ele consultava os espíritos quando ele tinha essas dúvidas, né? E o espírito responde para ele, olha lá. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento e não pelos objetos materiais que nenhum poder exerce sobre eles. Foi taxativo já, tá bem? Então não é um objeto em si que vai te proteger, não é isso que vai fazer com que você tenha sorte, nada disso. Em todos os tempos, os espíritos superiores têm condenado o emprego de sinais e de formas cabalísticas, de modo que todo espírito que lhes atribuir uma virtude qualquer ou que pretender oferecer talismãs como objeto de magia, por isso mesmo revelará a sua inferioridade. Tá? Então, conselhos de entidades que falam que aquilo vai te proteger, que vai te dar sorte aquele objeto, né, segundo os espíritos, não tem nenhum valor, né, nesse aspecto. Importante sim é o pensamento, e como está aqui, né, pensamento é tudo, né? Isso continua falando. Não podemos dizer a mesma coisa de um objeto magnetizado. Olha só como é diferente o aspecto, que, como se sabe, tem o poder de provocar o sonambulismo ou certos fenômenos nervosos sobre o organismo. Nesse caso, porém, a virtude do objeto reside unicamente no fluido que se acha momentaneamente impregnado e que assim se transmite por via imediata, e não em sua forma, em sua cor e nem, sobretudo, nos sinais que possa estar sobrecarregado. Quer dizer, eles utilizavam isso para provocar, né, no caso, um sonambulista, ele entrar em transe, né, para fazer um trabalho mediúnico, por exemplo, tá certo? Então eles magnetizavam aquele objeto, né, como se fosse para aquele momento, tá? Mas ele não tinha um poder, né, de fazer outras coisas, simplesmente para essa finalidade, segundo os espíritos, né? A fim de atender a solicitação do Sr. M, Kardec consultou São Luís sobre a medalha. Foi lá perguntar para São Luís, com que finalidade foi feita essa medalha? Resposta de São Luís: foi fabricada com o objetivo de chamar a atenção das pessoas que nela gostariam de crer, porém apenas por magnetizadores poderá ter sido feita, com a intenção de magnetizar e adormecer um sensitivo. Os signos nada mais são que fantasia. Tá? Lembra da história da pessoa que vai hipnotizar, pega um relógio, fica balançando ali, para a pessoa entrar em transe, dormir para poder ser hipnotizado. Estou colocando mais ou menos nesses termos, né? Então o objeto tinha essa finalidade para que pudesse adormecer um sensitivo, depois ele fazer, né, o trabalho mediúnico, etc. Tá bem? Continuando o espírito, dizem que pertenceu a Casotti. Poderíamos evocá-lo a fim de obtermos algum ensinamento a esse respeito? Kardec é curioso para saber desse espírito, né? Olha o que o São Luís responde: não é necessário, ocupai-vos preferentemente de coisas mais sérias. Já cortou ali a curiosidade de Kardec, que realmente não teria interesse mais aprofundar sobre esse assunto. A gente percebe que os espíritos, eu até comento, os espíritos superiores, eles são muito objetivos, muito diretos. Eles são econômicos nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Não passa a mão na cabeça, né? Tipo assim, né?
olha, né, você é isso. Não, ele vem e dá a sua mensagem, porque é isso que tem que ser, dá o seu ensinamento direto. Bem, várias vezes o Kardec, né, fez esses comentários e eles simplesmente vão no que é importante, o que é útil. O resto eles simplesmente não falam. Outros espíritos podem até falar muita coisa, né? Os espíritos vamos supor assim, de uma condição mais inferior, eles falam tudo, né? Se você perguntar, eles vão responder, tá certo? Mas sem nenhuma responsabilidade. É o que não acontece com os espíritos, com os benfeitores espirituais. Bem? Bom, e o outro termo são os milagres. E aí, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Vocês acreditam em milagres? Sim ou não? Não? Acredita em milagre, Marisa? Tá bom. Certa feita, um antigo farmacêutico do exército, tendo testemunhado algumas sessões sobre escrita direta, letras que aparecem no papel. A escrita direta é aquela, né? Você pega uma caixa, pega um papel em folha em branco, põe dentro da caixa, fecha aquela caixa, tá? E depois de um certo tempo vai lá e abre e tem alguma coisa escrita. Quer dizer, não existe ali um médium, né, para escrever nada, né? Então é muito raro esse tipo de mediunidade, tá? E a pessoa que fez isso aí publicou esses relatos com o título de Os Milagres, não é? Kardec questionou o título dado. Então ele olhou e falou, né, milagre, pensou, milagre não existe, né? Tem alguma coisa aí. E olha o que o Kardec fala na Revista Espírita. Em sua acepção primitiva e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver. Mas essa palavra, como tantas outras, afastou-se do sentido originário e, conforme a academia, hoje se diz de um ato de poder divino, contrário às leis comuns da natureza. As pessoas usam esse termo diferente da sua origem. Como ele disse, milagre é uma coisa extraordinária. A pessoa chegou, fez uma coisa fantástica e fala, milagre, né? Aconteceu uma coisa dessa fantástica, que é possível. Só que essa palavra foi utilizada o quê? Coisas que, um ato simplesmente divino, que é contrário às leis criadas por Deus. Então não é racional pensar nisso, né? Deus criou uma lei, né? E depois, né, revoga aquela lei que ele criou, certo? Essas leis são imutáveis, tá certo? Dado por fluídico que ele, Jesus, possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda não se rompera definitivamente. Está falando aqui sobre a questão da ressurreição de Lázaro, né? Lázaro, segundo um milagre, estava morto, foi lá e Jesus fez com que ele saísse, né? Voltasse ao corpo, voltasse à vida, né? Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixara de respirar, havia ressurreição em casos tais, mas o que na realidade havia era cura e não ressurreição na acepção legítima do termo. Isso está na Gênese, item 39 de Kardec. Então Jesus tinha essa força, tinha essa energia, né? Ele tinha esse poder moral, espiritual, evolutivo, que ele já percebeu, né, que aquela pessoa estava lá, num estado cataléptico, como se tivesse um morto. A medicina daquela época não tinha todos os equipamentos, as coisas que nós temos hoje, que hoje eles sabem, quando houve uma morte, sim, houve uma morte, parou o coração, parou toda a função cerebral, então o indivíduo está morto. Mesmo assim, muitos voltam, né? Que é o caso das EQMs, experiência de quase morte, tá bem? Então, Jesus, sabendo disso, foi lá, né? Deu um passe ali magnético na pessoa e ele levantou. E na época todo mundo, milagre, estava morto e voltou à vida. Mas ele também curou a pessoa que estava cega, o paralítico, porque ele tinha realmente esse poder de fazer. Mas tudo isso porque Jesus atingiu um grau, não é isso? De uma entidade como ele era, que podia fazer isso. E nós também vamos poder fazer um dia. Porque não existe privilégio de ninguém, Deus. Deus diz que Deus não cria nada com exceção, tá? As suas criaturas todas têm esse poder, têm toda essa, já são capacidade de evolução, é isso? E
vamos poder fazer assim um dia, todos esses ditos milagres que Jesus fez, bem? E a história conta, o Kardec conta outro fato considerado como milagre. Quer ver que interessante isso aqui? Outro fato considerado milagre, as levitações do padre José de Cupertino. Isso aí eu li, tinha muita coisa sobre ele. Olha a imagem, né? Ele viveu de 1603 a 1663, conhecido como o Santo Voador. São José de Cupertino caía constantemente em êxtase e seus irmãos frades e os fiéis ouviram voar em várias ocasiões. Um dia os religiosos ouviram levitar, né? Numa igreja, tinha uma estátua da Nossa Senhora lá, 3 metros de altura, tá bem? E ele foi levitando, subindo até lá, né? Nossa Senhora com o menino Jesus, deu um beijo no menino Jesus, né? Rezou lá em cima com muita emoção, tá? E as pessoas todas viram isso. Outro acontecimento mais conhecido ocorreu quando 10 trabalhadores queriam levar uma cruz pesada a uma montanha muito alta, muito pesada a cruz para poder levar até no alto. Não conseguiram. Então o frei Cupertino levitou com a cruz e a levou até o topo da montanha. Ele fez esse tipo de levitação em frente ao Papa Urbano VIII, cardeais, rei da Polônia, médicos, a princesa de Savoia. E o Kardec pergunta: será que essas pessoas todas, né, foram enganadas pelo Cupertino? É isso? Nada disso. De quantas pilhérias não foram objeto das levitações de São Cupertino? Ora, a suspensão etérea dos corpos pesados é um fato demonstrado e explicado pelo Espiritismo. Tá? É um fenômeno também explicado pela doutrina. Nós mesmos, quer dizer, Kardec, fomos testemunha ocular, e o Sr. Home, assim como outras pessoas do nosso conhecimento, repetiram várias vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Portanto, esse fenômeno entra na ordem das coisas naturais. Coisas naturais. No número dos fatos desse gênero, devem se colocar em primeira linha as aparições, por serem as mais frequentes. Está aqui uma ilustração, né, do Sr. Home levitando. Então, testemunho de Kardec. Se a gente não acredita em Kardec, aí já é outra história, tá? Mas que ele relatou isso, está relatado na Revista Espírita. Tá bem? É fantástico? Para a gente mas é uma coisa natural, só que a gente ainda não consegue fazer isso aí. E outra coisa, lembrando que esses fenômenos ditos físicos eram muito mais presentes no começo, lá quando o Espiritismo estava começando. As pessoas precisavam muito desses casos, precisavam muito de ver, né, as mesas levantando, esse tipo de levitação. Então existe, mas não é uma coisa que é muito comum hoje, né, que não há necessidade disso. Importante sim os ensinamentos que a doutrina nos traz, tá? Baseado sempre no Evangelho de Jesus, para que a gente possa melhorar a nossa condição espiritual. Isso que é importante, tá? E para encerrar, a gente diria, né? Portanto, não existem milagres. São acontecimentos que ocorreram por forças ou elementos naturais que ainda desconhecemos. Muitas dessas coisas nós não conhecemos. E muitas vão aparecer, e muitas vão ser descobertas, né? Que são energias, fenômenos, acontecimentos da natureza, né? De todo o universo, que nós estamos engateando no conhecimento. Tá certo? Por isso que o grande filósofo Sócrates dizia, né? Só sei que nada sei. Estamos aí sempre, e você descobre uma coisa e abre assunto para outro. Tenta ver uma coisa, vai descobrir outra coisa. E a gente vai sempre nessa caminhada, né, de conhecer, tá certo? E nós somos orientados. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. É estudar, sim, né? E procurar sempre amarmos uns aos outros. Ok?